Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que estamos aqui fazendo esse vídeo para poder falar um pouco da salvação que há no Senhor Jesus Cristo. E essa salvação, ela foi anunciada já no início. Lá no livro de Gênesis, nós vemos que no capítulo 3, no versículo 15 do livro de Gênesis, Deus já apresentava para Adão e Eva, quando eles foram expulsos do paraíso, Deus disse para eles que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. E desde então, tem sido travada uma guerra espiritual de Satanás contra o povo de Deus. Ele veio atacando desde o começo os primogênitos, principalmente que nasciam, porque ele desconfiava que tal pessoa poderia ser a semente da mulher que haveria de nascer, né? Mas passou-se os milênios, dizemos assim, veio os profetas anunciando a vinda de um Salvador. O próprio Moisés mesmo, quando eles estavam caminhando no deserto em direção a Canaã, ele disse para os israelitas daquela época que Deus haveria de levantar um profeta semelhante a ele, e que era para eles ouvir esse profeta. E na sequência, todos os profetas, os grandes profetas, os pequenos profetas falaram da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o último foi em Malaquias. Passou-se cerca de 400 anos sem nenhuma profecia para o povo de Israel. E esse silêncio foi quebrado pelo anjo Gabriel, quando ele anunciou para Isabel que ela seria mãe, ela sendo já avançada em idade. Perdão, Isabel não. O anjo anunciou para Zacarias, o esposo de Isabel, quando ele foi oferecer incenso lá no Santo dos Santos, dentro do templo, apareceu o anjo e anunciou que nasceria um, que seria através de Zacarias e a sua esposa Isabel, nasceria um que haveria de anunciar a vinda do Messias. Interessante, né? Passou cerca de 6 meses, o anjo Gabriel novamente desceu a essa terra e foi falar com Maria, a Virgem Maria, que estava desposada, que ia ser esposa de José. E o anjo Gabriel disse para ela que ela seria mãe do Salvador do mundo. Que maravilha! Maria não entendeu muito bem, mas aceitou, dizendo: faça-se a vontade do Senhor, porque ela não era casada ainda, né? Mas ali, você conhece a história, nasceu o Senhor Jesus, viveu como ser humano, aos 30 anos ele começou seu ministério, e Jesus começou pregando, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. A salvação havia chegado. Jesus estava lhe anunciando que ele era o Messias. Ele veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, como diz no Evangelho segundo escreveu João. Os seus o rejeitaram, os judeus o rejeitaram. Os sacerdotes ali da época, todo aquele clero, rejeitaram a Jesus como Messias, porque eles esperavam um Messias diferente, um Messias que viesse levantar um exército e libertar o povo de Israel do domínio de Roma naquela época. Mas Jesus, ele veio não para fazer guerra no sentido de criar um exército e começar uma guerra, não. Jesus, ele fez uma guerra espiritual e ele se revelou como Salvador.
Os discípulos creram nele, muitos outros creram nele. Jesus fez muitas maravilhas, conforme nós vemos nos evangelhos. Jesus fez muitos milagres, milagres miraculosos como ressuscitar mortos, curar enfermos. Mas o maior milagre que Jesus fez, que eu creio, que é o milagre da salvação. Transformar o ser humano. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ele é transformado, seja ele o que for. Eu vejo na vida daquele gadareno endemoniado que tinha uma legião de demônios, segundo a gente sabe, aprendendo ali conforme a palavra de Deus, uma legião seria 6.000 soldados formavam a legião romana, né? Então aquele homem tinha cerca de 6.000 demônios. Mas quando encontrou-se com Jesus, ele foi transformado. Até ele quis ir com Jesus, Jesus falou, não, vai para os seus e anuncia quão grandes coisas Deus fez para você. E a Bíblia diz que ele foi e começou a anunciar na sua cidade as grandes coisas que Deus tinha feito na vida dele. Então Jesus, quando ele entra numa vida, ela transforma, e transforma para melhor. E Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer levantar a sua vida, Jesus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa alegre, uma pessoa com esperança, com propósito de servir a Deus, de ser uma nova criatura e ter uma esperança eterna de que um dia poderá descansar na presença de Deus por toda a eternidade. Uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida que será uma coisa que o ser humano não consegue, nós não conseguimos nem imaginar, de tão glorioso que é. Apóstolo Paulo, ele chegou a ter a visão e ele disse que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Uma pessoa natural que está ouvindo agora essa palavra, ele não vai entender. Porque só vai entender essa palavra quando a pessoa entrega o seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus e deixa o Espírito Santo entrar no seu coração e começar a revelar os mistérios da palavra de Deus, os mistérios de Deus. Somente o Espírito Santo pode revelar. Entrega a tua vida hoje para Jesus. Deixa Ele entrar no seu coração, na sua vida e transformar a sua vida. Te trazer paz, te trazer alegria, te trazer esperança de uma vida melhor. Jesus, ele não morreu para trazer riqueza, como muitos falam por aí. Jesus não morreu para que você pudesse ter um carro bom, uma casa nova, ter um status entre a sociedade. Isso faz parte do pacote da salvação, mas isso não é o fim. Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser salvos, porque aqui nessa terra tudo é passageiro. Você conhece quantas pessoas famosas, milionárias, bilionárias que viveram aí arregaladamente, e onde estão? No túmulo, esperando o quê? A condenação, porque confiou no dinheiro, confiou nos seus bens, na sua riqueza, mas morreu, teve que ir sozinho. Você não vê um caixão sendo carregado cheio de ouro, e prata e dinheiro, não. Só vai o corpo do camarada, sua roupa e o caixão, nada mais. Agora, quem tem Jesus, a partir do momento que nós descermos à sepultura, se Jesus não voltar antes para nos arrebatar, ao descer à sepultura, a nossa maior riqueza vai estar apenas começando. A morte para uma pessoa que tem Jesus como Salvador é somente uma porta, uma passagem dessa vida que não tem muito o que oferecer para nós, mas uma porta, uma passagem para uma vida maravilhosa. Lendo o livro de Apocalipse, nas revelações que João teve, que Deus mostrou para ele, nós vemos ali a riqueza, as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que servem a Ele, para aqueles que amam a Deus. Então eu convido a você
Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Confessa a Ele os teus pecados. Arrependa-se e receba Jesus como teu Salvador. E você terá direito de poder morar na eternidade com o Senhor nosso Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e ela vai te revelar esses mistérios. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que procura, acha. E aquele que bate, a porta se lhe abrirá. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que você tome essa decisão o quanto antes possível. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.